Fala, fiel, uma excelente segunda-feira, uma boa semana. Estou aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão aí na mídia dessa vitória do Corinthians contra a equipe do Velo Clube na noite deste domingo. Vitória que deixou o Timão ali na quarta colocação do Campeonato Paulista. Estou trazendo um corte com essas últimas informações. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários. E vamos com o vídeo. A gente pode ir para a história do Rony, porque eu tô curioso. Antes de ir para a história do Rony, eu quero ele esclarecer a história do Alisson. Ah, boa. Ah, boa, muito boa essa. Alisson é o seguinte: o Corinthians ainda não depositou, não fez o Pix para o São Paulo, R$ 1 milhão até agora. Eu estava entrando aqui, estava microfonando, ouvindo vocês aqui, e estava falando com uma fonte sobre o Pix do Corinthians. Ainda não. Por que o São Paulo está tranquilo em relação a isso e não convocou o Alisson para treinar ainda hoje? Porque há uma conversa muito bem alinhada. Marcelo Paz e Rui Costa, as duas diretorias, ou até mesmo os dois presidentes, o Arrim Assis e o presidente e o Stabile, Osmar Stabile do Corinthians, estão muito bem alinhados numa conversa. Terça-feira, essa semana, o Corinthians vai arrumar o dinheiro. O Corinthians não tem esse dinheiro no caixa. Você vê lá o caixa do Corinthians, você abre o caixa lá do Corinthians, não tem esse 1 milhão. Mas o Corinthians vai arrumar esse dinheiro porque já está tudo alinhado, está tudo apalavrado, está tudo feito. A negociação está apalavrada, já tem troca de documentos ali de que vai pagar esse 1 milhão à vista. Como o Corinthians vai arrumar? Essa semana o Corinthians vai dar um jeito para arrumar esse 1 milhão à vista. O São Paulo não solicitou que o Alisson volte ao CT da Barra Funda para fazer os seus treinamentos nos horários em que ele estava fazendo, alternativos ao restante do elenco. Então, o Alisson segue esperando. Assim que cair o Pix, ele vai se apresentar lá no CT Parque Ecológico, né, no CT do Corinthians, e aí começa a sua trajetória no Corinthians. Enquanto não cair o Pix, ele não vai. Por enquanto, até agora, enquanto a gente está no meio da nossa live aqui, 9h30 da manhã, tá tudo tranquilo. Não tem nenhuma chance de melar o negócio, não tem nenhuma rusga entre as diretorias, não tem nenhum planejamento contrário ao que tá tudo certo desde a última sexta-feira. É só a questão de alguém chegar lá e confirmar esse pagamento de R$ 1 milhão reais pelo empréstimo. Caiu o Pix na conta, Alisson pega o carrinho dele lá e vai embora para a Zona Leste. Então não tem mais volta, né? Não. Já chegou numa situação que, ele isso tem aí, que sair. O Hernandes já tinha contado antes lá que... Caminho sem volta. Não tem mais, já estava treinando separado. É um caminho sem volta. O que você está lendo aí? Não, eu tô lendo que o pessoal tá. O Rony tem a cara da Fiel. Diz que esse papo do Rony é mentira, mandou Tá o muito dividido. A gente vai falar. Deixa eu só dar um toque, duas sobre o Corinthians aqui. Héctor Hernandes, boa. rescindindo o contrato com o Corinthians, deve assinar rescisão. Atacante espanhol. Jogou poucas partidas pelo Timão, né? Acho que tem poucos gols também. O Corinthians estima ali uma economia de 4 a 5 milhões de reais com essa saída antecipada dele. Ele tinha contrato até o final desse ano, estava fora dos planos, treinando separado, deve assinar nos próximos dias a rescisão de contrato. Não vai deixar nenhuma saudade. Não. Outro reforço que deve chegar hoje, Caio César. Boa. Chegada prevista das 5 da tarde no aeroporto de Guarulhos. Aero Caio César? Até o horário a gente sabe. Fala fonte, meu filho. Fala fonte, meu irmão. É o que tá no Zenit? Não, Al Hilal. Não, Al Hilal. No Al Hilal, Al Hilal. Porque tinha aquela coisa dele jogar os 2 jogos. Ele ficou Isso. disponível para 2 jogos. Disponível para 2 Até jogos. o crédito pro pessoal da Gold, que eles estavam transmitindo o jogo do Al Hilal. Isso, aí entrevistaram ele depois. E ele saiu correndo depois do jogo. Que se emocionou e tal. Não. É que ele jogou ontem lá. Isso. Entendi. E aí depois ele saiu voado para não perder o voo. É isso. Saiu voado para não perder o voo. Parabéns. Então às 5 da tarde ele chega aqui, é isso? E 5 da tarde no aeroporto de Guarulhos. Então quem quiser receber o Caio Jorge... Não, Caio Jorge não. Caio César. O Jorge ontem tomou uma cervejinha. Sócio. Não, mas eu vou te falar, Vamos cara. explicar a situação, né? Porque... Tá rolando a negociação, tá rolando o interesse é real. Obviamente, quem sou eu? Vocês sabem melhor, vocês convivem comigo, vocês apuram comigo. Eu sou uma pessoa muito equilibrada, um profissional muito equilibrado. Quem sou eu para querer desmentir dirigente ou querer confrontar dirigente? Respeito muito o Marcelo Paz, aliás, que eu admiro muito. E o Marcelo Paz tem dado entrevistas, deu entrevistas ontem aos colegas que estavam lá no estádio, falando que o Corinthians se interessa e monitora
Os colegas têm escrito em caixa alta, monitora o Rony. Respeito. A minha apuração, que é do lado do Corinthians e também do lado do Atlético Mineiro e do lado do jogador, ela é um pouquinho mais avançada. Por quê? Porque tem, assim, um aval do lado do jogador para uma negociação e para uma transferência do Corinthians. Tem um interesse do Atlético Mineiro em negociar o Rony. O Rony ontem estava relacionado, mas o Rony, por exemplo, não participou da partida. O Rony não tem entrado com o Sampaoli. Teve algumas oportunidades, é bem verdade, principalmente na temporada passada, mas não é um jogador que... Hoje, por exemplo, para dar um exemplo claro, o Sampaoli prefere o Bernardo que o Rony. Sim. Prefere Não, e o atleticano também. O atleticano também. Ontem o Rony foi vaiado na escalação. Quando saiu a escalação no telão da Arena MRV... sacanagem também. O Rony foi vaiado. Eu acho, pelo menos. Então, assim, o clima lá não é tão legal para o Rony. Aí o Corinthians, obviamente, entende um pouco dessa repercussão das redes sociais. O Corinthians entende também que é uma negociação que, além da questão financeira, tem a questão da repercussão do torcedor. Então, o Corinthians, nas declarações, freia um pouco aquilo que poderia ser algo mais acelerado. Mas você acha que freou por conta da repercussão? Isso às vezes acontece. Existe uma cautela, principalmente em relação a valores. Sim, que é caro. Da parte do Corinthians. Isso eu vou ser bem sincero, porque eu ouvi de todas as partes. Porque o salário dele é alto, não é? O salário dele é alto, né? Tem que negociar luvas, tem que negociar cláusula de premiação e tem que pagar o Atlético. Porque o Atlético fez um investimento para tirar do Palmeiras. Então, assim, não é uma negociação simples, só que aí tem um componente que é decisivo nessa negociação. Para além do desejo do Rony. Qual é? Dorival Júnior. Dorival quer? O Dorival Júnior aprova a contratação do jogador. Exatamente. Gosta muito do Rony. E vou dizer uma coisa para vocês. O Marcelo Paz, repito aqui, que é um cara, é um gentleman, é um cara muito educado, é um cara muito cauteloso, é um cara muito sincero, principalmente. Na entrevista que ele dá ontem, ele deixa uma letra muito importante. É um jogador que não se machuca, é um jogador que se entrega dentro de campo. Verdade. É um jogador que tem muitas partidas durante o ano e é um jogador que a gente monitora. É um jogador que a gente observa. Então, assim, tira o monitora e tira o observa, o que eu sei que toda a diretoria do Corinthians e toda a comissão técnica tem no Rony um perfil que o Corinthians quer, é um jogador que atua em várias partidas, não esteja no DM. E isso o Rony não fica mesmo. E um jogador que se entregue taticamente. E isso ele o cara faz que muito. cumpre função. Isso que eu ia falar do Rony, só complementando que o Hernan tem uma informação, o Rony pode chegar ao Corinthians, mas tem um cara que não vai chegar, que é o Júnior Santos. Que é o nome que a gente tinha no radar, que a gente estava apurando sobre isso. É um jogador que o Corinthians gostava, chegou a iniciar negociações, só que teve um desacordo ali com o Atlético Mineiro, questão de valores, então o Júnior Santos não vai pintar no Corinthians. A informação do Vinícius Nicoletti está no espn.com.br e ele também confirmou aqui ontem à tarde, foi a seguinte, viu, Bruno? Que seriam até 4 anos de contrato, 3 com opção de uma renovação de mais um. O Nicoletti trouxe essa informação ontem. Isso. Na primeira matéria que a gente subiu aqui, tem esse detalhe também. Boa. Sim. Que é o seguinte, 3 mais 1 Isso. de contrato. Tinha mais uma informação também que a gente tinha trazido. Não sei, eu vou ler o que o Vinícius passou, tá? Que o Sampaoli aceitou liberá-lo. Sim. E que o Rony já tinha até um salário acertado com o Corinthians. E faltava, como você falou bem aqui, a mesma e tá na matéria com a gente informação, é que faltava acertar essa forma de pagamento.
É porque pro Atlético. O Atlético Mineiro tem que colocar uma grana. Ele tem uma dívida com o Corinthians. 25 milhões, é muito dinheiro. dinheiro. Então, 4 de euros. Exato. É muito dinheiro. O Atlético Mineiro tem uma dívida com o Corinthians. Mas o Corinthians tem esse dinheiro, gente? O Corinthians tem uma dívida do Fausto Vera. Isso. Que é mais ou menos 20 milhões de reais. 22, né? É, 22. 22. E aí foi especulado que poderia envolver essa dívida para bater o valor da compra, né? Porque se a gente tá falando que o Pix do Alisson ainda não caiu, para pagar 1 milhão vai ter 25? Eu acho que é diferente a história. Essa internamente no Corinthians, essa é uma preocupação da imagem da organização que o Corinthians quer passar para o torcedor, porque assim, o PAS chega, dá uma organizada, arruma transfer ban, paga a dívida, salário está em dia. O Corinthians não deve salário. Ah, para o Memphis deve. O Memphis é outra parada, esquece o Memphis. É outro centro de custo. É outra parada. É outro centro de custo. É isso. Nota fiscal cantou, né? Perfeito. É isso. Nota fiscal cantou na hora de emitir. O Corinthians quer passar para o seu torcedor hoje uma imagem de responsabilidade, uma imagem de gestão, que é o que o PAS chega, junto com o Osmar Stabile, junto com o Armando Mendonça, com toda a diretoria do Corinthians, eles querem passar essa imagem. Aí o Corinthians chega e contrata o Alisson. Porra, não tem 1 milhão. E aí daqui a pouco chega e fala, vamos contratar o Rony. 22 milhões. Como? Como assim? Como assim? Pagando Não tem salário de mais de 1 milhão por mês. Não tem 1 milhão? E como é que vai arrumar 22 para pagar o Rony? Pera lá. Não faz sentido. E aí vamos colocar um aditivo nisso. 2 jogadores que na rede social você olha, começa a passar timeline e você fala... Estão cornetando, hein? Então, não estou falando que isso vai ser definitivo para um insucesso da negociação do Rony, vai decretar isso. Mas é uma situação em que tudo é observado e que faz o PAS ser muito cauteloso nas entrevistas em on. Corinthians, que venceu nesse final de semana, ou melhor, que venceu ontem, né? Mais fácil falar que venceu ontem do que no final de semana. Estela Gomes, mais até do que vencer ontem, o time já está projetando os próximos dias, porque essa é uma semana decisiva, crucial, né? Crucial, não só pensando na estreia do Campeonato Brasileiro, mas também no domingo, que tem a Supercopa Rei do Brasil contra o Flamengo. Quem está posicionado lá no CT Joaquim Grava, na zona leste da capital paulista, é a Estela Gomes, para falar sobre todos os detalhes do jogo de ontem e também dessa semana importante, minha amiga. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Vini? Boa tarde, querido. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha aqui no Taon. É isso mesmo, semana importantíssima para o Corinthians. Vem de uma vitória também importante contra o Velo Clube. E é verdade que com proporções diferentes, já que o grande objetivo é o jogo de domingo. Mas sabe da importância que é, porque vinha de 3 jogos sem vencer, né? Aquela derrota contra o Bragantino e depois 2 empates consecutivos em clássico contra Santos e São Paulo. Então, de fato, foi que deu um ânimo e não deixou com que o Corinthians tenha uma certa instabilidade na competição. Voltou à zona de classificação e voltou com uma vitória importante no interior de São Paulo. O Corinthians de Dorival Júnior chegou a entrar com um time com força máxima, né? Nos últimos 2 clássicos, entrou com um time misto contra o Velo Clube, com atletas que não costumam ser titulares, como o Pedro Milans, por exemplo, que estreou lateral direito, muito elogiado por Dorival Júnior. Tinha Hugo também na lateral, tinha Vitinho no ataque, Charles no meio campo, jogadores que não costumam iniciar, isso porque é uma rodagem que o Dorival Júnior vem fazendo desde o início do Campeonato Paulista. Ele disse que seria um campeonato muito difícil e visando principalmente o jogo contra o Flamengo em Brasília, no Mané Garrincha, neste domingo. Inclusive, antes tem um jogo de quarta, né, contra o Bahia, na estreia do Campeonato Brasileiro, e o Dorival já adiantou em coletiva que deve dar uma segurada em 3 ou 4 atletas visando a partida do fim de semana. E tem um jogador que é muito tratado com muita cautela, né, que é Memphis Depay. Memphis ainda não jogou em 2026, ele vinha tratando de uma lesão no joelho que vinha o incomodando desde o fim de 2025, já voltou a treinar com os atletas, não chegou nem a viajar contra o Velo Clube, mas pode ganhar minutagem nessa partida no meio da semana, para quem sabe estar disponível, né, à disposição de Dorival Júnior para o jogo contra o Flamengo. Além disso, meu amigo, Dorival Júnior não tem Martínez ainda, né? Mais de 20 dias de atraso desde a reapresentação do Corinthians, ainda segue na Venezuela
Venezuela tentando a renovação do passaporte, o que tem incomodado muito a comissão técnica. E Dorival disse que vai precisar, quando retornar, reconquistar a confiança tanto da comissão técnica quanto do elenco. Bom, bora falar um pouco de mercado, né? O Corinthians que vem trazendo algumas contratações, como Gabriel Paulista, Matheus também, Pereira chegou há pouco tempo, Pedro Milans também lateral direito. Há um interesse muito forte no Rony, que hoje está no Atlético Mineiro. É um atleta que o Dorival Júnior gosta muito, jogador de 30 anos, mas há um entrave em relação a questões financeiras, né? Porque o Corinthians quer o empréstimo, já que está sem dinheiro. O Atlético Mineiro só aceita a compra, na casa de 25 milhões de reais. E aí o Corinthians poderia utilizar a dívida que o Atlético Mineiro tem com o time, que é por conta da compra do Fausto Vera, mas ainda assim é um valor menor do que estipulado por Rony. Então há alguns entraves, não há uma negociação em andamento, por isso o Rony está e deve estar, na verdade, relacionado para o clássico de domingo contra o Cruzeiro, mas a gente vai ficar de olho porque pode pintar alguma novidade, sim, de Rony no Corinthians. Volto com você, meu amigo. Valeu, Estela Gomes. Rapaz, que loucura, hein? Rony rústico no Corinthians. O torcedor não gostou muito não, acho que até por isso o time deu uma recuada, a diretoria recuou depois que veio à tona aí essa negociação que, pelo que a gente ouviu, né, tava caminhando bem e que agora tá em stand-by. Bora falar. Direto com a gente, Corinthians, direto em Rio Claro, onde o Yuri Alberto fez o gol da vitória na noite de ontem, Mari. Fala Bruno, fala amigos do Sport Center, foi de esporte que tá com a gente. Corinthians venceu ontem por 1-0 o Veloclube aqui em Rio Claro, no estádio Benitão, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Como tu falou, gol de Yuri Alberto aos 45 do segundo tempo, em um jogo muito equilibrado, né? O Veloclube conseguiu conter bastante o Corinthians e muito disso se deve, claro, à escalação que Dorival Júnior optou por começar o jogo. Apenas 4 titulares, né, do clássico contra o Santos começaram o jogo aqui em Rio Claro. Hugo Souza, André Ramalho e o Matheus Pereira foram os 4 que começaram, mas o Corinthians enfrentou muitas dificuldades para chegar ao ataque, né, principalmente na última bola contra o Veloclube. E aí, no segundo tempo, então, o Dorival entende que é preciso mexer no time, acaba colocando alguns titulares ali no início, metade do segundo tempo, dentre eles Yuri Alberto, que fez o gol e protagonizou aquela cena curiosa, né, dos colegas ali tirando a bermuda dele, que tá repercutindo muito entre a torcida corintiana nas redes sociais. Bom, o Corinthians agora tá um pouco mais tranquilo, chega à 4ª colocação com 8 pontos, então já tem uma tranquilidade maior aí pro que vem a seguir, porque, né, quarta-feira começa o Campeonato Brasileiro, tem decisão no domingo contra o Flamengo na Supercopa, então o Corinthians começa a ficar com um calendário mais apertado. Quem falou sobre essa rodagem do elenco e sobre o jogo de hoje foi Dorival Júnior. Vamos ouvi-lo. Uma partida equilibrada, tivemos algumas dificuldades em bolas aéreas. Eles têm um time muito alto, um time competitivo em bolas disputadas, e isso tudo nos trouxe aí dificuldades. Mas, de modo geral, eu acho que nós fizemos por merecer esse resultado, assim como tinha acontecido na partida anterior e na primeira partida contra a Ponte Preta. Eu espero que continuemos. Vamos buscar ainda uma melhora para que a equipe encontre uma regularidade um pouco maior. O Corinthians estreia contra o Bahia no Campeonato Brasileiro em jogo que acontece na Vila Belmiro, em parceria feita com o Santos. O jogo é nesta quarta-feira, às 8 horas da noite. E no domingo, já de olho na final da Supercopa, né, na decisão da Supercopa, enfrenta o Flamengo 4 horas da tarde no Mané Garrincha. O Dorival deixou bem claro na coletiva de ontem que a ideia é ter força total no domingo, então que contra o Bahia ainda devemos ver um time alternativo do Corinthians. Bruno. Boa, obrigado, viu, Mário? Corinthians, então, no interior, porque na casa do Corinthians, quem esteve por... E vou trazer aqui agora mais algumas informações desse próximo jogo do Timão na estreia do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira, contra a equipe do Bahia, às 20 horas. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos da equipe do Bahia, todos esses jogos pelo Campeonato Baiano, 5 jogos, 5 vitórias, um retrospecto muito bom nesse início de temporada. E nesse último jogo, no final de semana, eles venceram o clássico contra o Vitória fora de casa pelo placar de 1-0. Estou trazendo aqui agora um recorte dos últimos 5 jogos entre Corinthians e Bahia,
2 vitórias do Timão, 2 vitórias do Bahia e um empate. No último jogo que eles fizeram na temporada passada, em uma partida que foi disputada na Neoquímica Arena, o Corinthians acabou saindo derrotado pelo placar de 2-1. Enfim, jogo importante aí para a equipe do Corinthians começar o Campeonato Brasileiro com o pé direito. 3 pontos. Tudo bem que não vai jogar na Neoquímica Arena, vai jogar lá na Vila Belmiro devido a um acordo que ambos os clubes fizeram, mas é bom conseguir trazer um bom resultado. Tem um detalhe, no próximo final de semana o Corinthians disputa um título contra a equipe do Flamengo. Será que Dorival Júnior vai mesclar o time nessa partida visando essa final do domingo? Vamos saber essas informações aí no decorrer dos próximos dias. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!